Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Pai, em nome de Jesus eu te peço, fala com a tua igreja, fala com cada coração, manifesta, Senhor, a tua glória, o teu poder, o teu zelo, o teu cuidado, o teu chamado com a vida do teu povo, Senhor. Sejamos profundamente construídos, edificados, Senhor, aquecidos no Espírito, Senhor, para que estejamos firmes na tua presença, Pai, sólidos no teu evangelho, Senhor, priorizando a tua palavra, a tua obra em nós, Pai, dando, Senhor, a primazia para a tua vida dentro de nós, Senhor, para o Espírito Santo se mover em toda a tua igreja, em cada coração, em cada família, que assim seja em nome de Jesus, amém? Amém, você pode sentar. Queria falar a muito mais gente hoje, mas falamos aos guerreiros que aqui estão. Veja, esse é um texto, isso daqui é um dos poucos profetas pós-exílio da Babilônia. O povo já havia saído da Babilônia, estava livre e, dentre outras coisas, estava sendo organizada a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém, já haviam sido feitos, e estavam aqui caminhando então na reconstrução do templo. Exatamente nesse momento, esse profeta aparece. Por quê? Porque o templo do Senhor havia sido iniciado a reconstrução. Em algum momento ele, por algum trabalho de samaritanos e por intrigas e tal, acabou impedindo a continuidade. Então vieram algumas adversidades e eles pararam de construir o templo do Senhor. Nada muito diferente dos dias de hoje, né? A gente resolve andar com Deus, vamos caminhar no Evangelho, vamos, né, seguir firme. Aí vem uma besteirinha aqui, um negócio lá, uma adversidade ali, e a gente já perde o gás, desanima, perde o fogo, perde o interesse, e vamos afinando, literalmente, afinando na vida, né, com Deus, né, a gente dá aquela distanciada, aquela esfriada. Veja, o Novo Testamento, dentre muitas passagens, uma delas está aqui em Efésios 2, a partir do verso 21, no qual diz assim: no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O apóstolo Paulo, em algum momento, na carta aos Coríntios, ele diz: ou não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo? Né? O autor de Hebreus também diz assim: vós sois casa de Deus, se de fato continuarem firmes até o final. Então esse chamado para as nossas vidas é para sermos casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Antigo Testamento, a lei, ela é toda uma sombra, né? Uma parábola de verdades que haveriam de vir. Então aquela construção do templo, lá no período pós-exílio babilônico, né, ela está se referindo hoje à nossa reconstrução de vida espiritual, a nossa edificação pessoal, a nossa preparação para sermos efetivamente a habitação do Espírito Santo, a habitação de Deus no Espírito, como diz Efésios 2, 21 e 22. Passou aqui? Efésios 2, passou. Olha, quando a gente olha para esse texto aqui, voltando lá para Ageu 1, 2, está escrito assim: este povo afirma, ainda não chegou o tempo. Esse ainda não é um demônio, é um espírito maligno que atua em toda a igreja nos dias de hoje. O ainda não é aquele que, por exemplo, quando alguém está aí com um problema de obesidade, aqui o Data Show você pode interromper, você só coloca quando formos colocar uma passagem.
Um problema de obesidade, por exemplo, né? A pessoa é obesa e está lá precisando começar uma dieta. Ele sabe que o peso está pesando, né? Está incomodando. E precisa começar uma dieta. Aí fala, bom, nós estamos aqui, 9 de outubro, né? Bom, as festas estão quase aí, né? Não sei que festas, mas estão quase aí. Todo final de ano a gente fala das festas, né? Deve ter um monte de festa. E aí logo depois vem o carnaval, né? Tem aquele negócio. Então em março eu vou entrar numa dieta. Em março eu começo uma dieta. Aí você pega outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vai dar meio ano. Não, estamos quase no final de ano, já empurra 6 meses para frente, né? Para em março começar uma dieta. Tudo nós jogamos para frente, tudo nós dizemos ainda não. Quem é que está por trás deste ainda não? Quem é que está interessado que o gordo continue gordo e tenha um problema no coração, tenha um problema de diabetes ou por aí vai? Quem é que está interessado, por exemplo, não é? São outras situações do ainda não. Você deve ter conhecido pessoas que se afastaram da obra de Deus, esfriaram, por motivos os mais variados, estão desinteressados, não estão com força para voltar para Deus, fica lá, longe de igreja, fora de ministério, qualquer motivo ele não vai para a casa de Deus, qualquer visita, chegou uma visita, puxa, não vou para a igreja hoje, né? É um alívio, não vou precisar buscar Deus hoje, né? Qualquer coisa é suficientemente bom, importante e forte para não estar na presença de Deus, para não buscar o Senhor. E essa pessoa fica sentindo aquele chamado, aquele vazio, incômodo. Eu preciso do Senhor, eu preciso voltar à presença dEle, mas ao contrário disso, o que a pessoa faz? O que ela sente, né? Ela ouve a voz do ainda não. Ainda não está na hora. Aquele homem, aquela mulher que tem um chamado de conversão, Deus está chamando a pessoa. Você convida ela para a igreja, você fala de Deus para ela, ela fica, ela gosta, aquilo mexe com a pessoa e tal, mas ela fala assim, e aí, vamos lá? Hoje vai ter um culto evangelístico, vamos para a casa de Deus hoje, vai ter um teatro, vai ter um apelo no final, vai ser uma bênção, vamos para a igreja hoje. Aí a pessoa vai, consegue, arrastam ela para a igreja, aí chega na igreja e tal, fala, e agora, vamos? Ela ainda não está na minha hora, né? Não chegou. A hora que chegar o meu momento, né, eu vou. Mas ainda não está no meu momento. Porque se entrega à voz desse espírito procrastinador. Cuidado para não falar palavrão, né? Repita comigo. Procrastinador. Fala para o irmão do lado, não seja um procrastinador. Procrastinador é aquele que as coisas importantes e não imediatistas, elas sempre ficam para um depois que nunca acontece. Eu vou repetir. Coisas importantes que não são imediatas, elas sempre ficam para um depois que nunca acontece. Nunca chega a hora de tratar daquele problema. Nunca chega a hora de tratar daquele assunto. Não, está doente, vamos no médico, tal. Não, amanhã, né? Depois eu vou. Qualquer dia, hoje não vai dar, né? A gente vai sempre empurrando, até a hora que teve um troço, aí teve que levar para o médico de qualquer jeito, que está passando mal, né? Aí foi para o médico. E vai acabar saindo mais caro, um custo de medicina muito maior, né? Remédios, medicamentos, um custo de tempo também muito maior. Por quê? Ficou adiando aquele tratamento que já deveria ter sido feito, né, há muito tempo. Pessoas que desistiram de seus sonhos. Cansou. Desistiu. Perdeu o pique, né? Às vezes desistiu da família. Desistiu de uma vida profissional abençoada, desistiu. Estou cansado, estou sempre endividado, sempre enrolado, desisti, é assim mesmo que eu vivo, né? É assim que eu vou morrer,
né? Eu nasci assim, meu pai era assim, meu avô era assim, eu vou ficar sempre assim, eu sou descendente de Gabriela, né? E assim serei, né? E fica nessa desistência de soluções financeiras, de soluções que Deus possa trazer nas nossas vidas. Desiste às vezes de um casamento, desiste às vezes de um filho, de uma filha, desiste de um chamado de Deus. Às vezes nós abrimos mão do chamado, vamos levar uma vida espiritual, qualquer coisa, né? Conhece o cristão qualquer coisa? Qualquer coisa está bom, né? Eu fico aqui e tal, não quero me envolver, quero sentar no banco aqui, eu dou uma limpadinha nele todo dia, meu ministério é esquentar banco, dar uma varridinha nele, né? Dou uma esquentada no banco, né? Dou uma limpadinha nele, a minha calça, vem com a calça limpinha, deixo o banco limpinho depois, né? Esse é o meu chamado, meu ministério. As pessoas vão desistindo das coisas. Veja, no momento que alguém está numa dessas situações, pensa em ir para frente, o ainda não aparece no nosso caminho. E o ainda não, ele vem para dizer o quê? Primeiro ele vem te desestimular, né? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se ele está destruindo a tua vida financeira, ele quer te manter lá. Dali só para baixo. Subir não. Se ele te tirou da igreja, ele quer te manter fora. Voltar para a igreja não. Se ele conseguiu deixar você frio dentro da igreja, ele não quer que você esquente. Fica lá, fica quietinho aí, né? O inimigo sempre vai atuar desta forma. E aí entra esse espírito ainda não. Ele vem desestimular. Na hora que você começa a pensar, puxa, preciso fazer alguma coisa, né? Ele começa a te apresentar adversidades. Não, agora eu vou me levantar, eu vou reerguer, eu vou consertar esse casamento. Aí vem alguém e fala mal do seu marido que você estava querendo reatar, né? Vem alguém e fala mal da esposa, conta uma história, pode ser verdadeira, pode não ser, mas essa história vem na frente. É um desestímulo, é uma adversidade. O pessoal fala, agora eu vou acertar a minha vida, eu vou quitar aquelas dívidas, eu vou limpar meu nome, começa a juntar um dinheiro, aí bate no carro, quebra a geladeira, quebra a lava-louça. Eletropaulo dá aquela ajuda dela, né? Corta energia, volta com pico, depois baixa a tensão, sobe tensão, baixa a tensão, não há equipamento que sustente, né? Que suporte esse maravilhoso fornecimento de energia, e pronto, vem essas adversidades e a pessoa já começa, olha, não vai rolar, né? Já começa a desistir, pensar não vai dar. Ele mostra outras prioridades mais atrativas. Não, esquece isso daí. Vamos prioriza esse outro assunto aqui agora, né? Você tem um monte de dívida, aí entrou uma graninha a mais no bolso, eu vou pagar o credor? Nada, que pagar credor, rapaz? Estou apertado aí um tempão, agora eu vou sair de férias, eu vou comprar um carro. Não, mas seu nome está sujo. Não, bota no nome de outra pessoa aqui, bota no nome do meu primo, meu irmão, da mulher. Aí não, mulher, você sujou o nome dela já também. Não, então bota no nome do filho. Não, filho, você já sujou o nome também. Eu vou pedir para o pastor aqui, não vem não. Ainda não sempre vai apresentar soluções atrativas e interessantes, caminhos alternativos para que você não faça o que você tem que fazer para reconstruir a tua vida. Ele vai te lembrar do teu cansaço. Nossa, você vai tentar isso, meu Deus, um trabalho. Você vai querer consertar aquele casamento, mas vai dar conversa, vai dar gabinete, vai dar terapia. Vocês têm que ir para um psiquiatra tomar remédio, rapaz. Não vai ser mole, não. Não, mas vou retomar o ministério. Ai, meu Deus. Todo domingo ir para a igreja e se prepara, e aí vai começar a orar de novo, e no dia que orou, não, é melhor orar, não, mas vamos sair, não sei o que, não, vamos ler a Bíblia um pouquinho e tal, ai, vai vir essa coisa de novo, e ele começa a sentir, aí já dá dor na coluna, ai, estou tão cansado, aí chega em casa à noite, é a hora de, vamos orar junto, não, estou exausto, né? O cansaço ganha um poder nesta hora,
que a pessoa quer se restaurar, quer se reconstruir, quer refazer a vida, ainda não, vem te lembrar, você está cansado, você está fraco, você não aguenta, suas emoções estão lá embaixo, você não tem, você já deve ter ouvido falar uma frase, quando você fala para alguém, vamos nessa, cara, sai dessa situação, a pessoa fala, olha, eu queria, mas eu não consigo, eu estou tão mal assim por dentro, a pessoa, né, ela está repetindo aquilo para ela está falando aquilo para ela, o ainda não está contando para ela essa história, e ela já acreditou nela, e quanto mais ela acredita nessa história, mais assim ela fica. Mais verdadeira se torna uma mentira. Você já percebeu que uma mentira, às vezes, a pessoa repete tantas vezes a mentira que ela vira verdade na cabeça dela? O mentiroso, muitas vezes, assim, ele inventa uma história, né? E depois um dia você pega ele e você fala, vem cá, mas... não pode, você disse que a tua mãe tinha 70 anos e veio de Manaus. Agora você tem uma outra mãe que é loira, veio do Rio Grande do Sul e tem 67 anos. Não bate uma história com a outra. Aí ele tem que inventar uma outra mentira para caber as duas histórias. Não, aquela era branquela, foi para Manaus, ficou com a pele bem morena, né? O cabelo nunca mais ficou loiro, não sei o que aconteceu, e ela ganhou 3 anos de idade naquele período. Então, criam histórias incríveis, de tanto acreditar numa mentira. Ainda não te lembra do cansaço. Ainda não vai te lembrar, sabe mais do que? Se você largou o ministério, ele vai te lembrar por que você desanimou. Se você parou de buscar a Deus, ele vai te lembrar o que te feriu para que você saísse. Ele vai te lembrar quem te feriu para que você saísse e desanimasse, saísse fora. Quando é um casal para ser restaurado, ainda não vai te lembrar de quê? Ele vai te lembrar daquelas frases, aquelas palavras que a tua mulher, o teu marido já te disseram. Vai te lembrar daquela frase, às vezes é um filho querendo largar as drogas, né? E querendo mudar de vida, ele vai se lembrar daqueles amigos que alguém vai dizer para ele, olha, aquele aqui está bom, né? Ele vai se lembrar o que atraiu ele para as drogas, o que tirou ele da igreja, o que tirou ele da presença de Deus. Ainda não, vai oferecer também, em última instância, se nada disso funcionar, ainda não vem atrás de você com 2 propostas. A primeira, não, tudo é verdade, é verdade, é verdade, é melhor não fazer nada. Fica quieto. Fica quieto e deixa Deus fazer um milagre na tua vida. Não dê um passo, não se mova, não faça nada. Fique quieto e deixe Deus fazer alguma coisa, né, pela sua vida. Essa paralisia é outra oferta enganosa do maligno. Porque veja, Deus age em cima de nossos passos. Você toma uma decisão. Você toma passos na direção de Deus. Você assume posições diante de Deus. Você decide orar e clamar. Essa história do templo, por exemplo, ela só virou a mesa quando Esdras dobrou os joelhos, começou a orar e clamar, e a coisa aconteceu. Deus usou aquele homem, mudou todo o cenário, abriu as portas para que o templo fosse reconstruído. Então entenda, se o homem ficar parado, ninguém faz nada, nada acontece. Está claro isso? Se você não orar, nada vai acontecer. Mas se você orar, as coisas vão acontecer na tua vida. Então nesse momento, vem essa última proposta do ainda não. Não faça nada, deixa rolar. E ainda uma, que diz assim, amanhã. Vamos começar a dieta, amanhã. Vamos fazer esse negócio, precisamos fazer isso daqui, amanhã a gente faz. Vai lá no médico, você não está bem, vai ver o que é isso, amanhã. E quando chega amanhã, todo amanhã tem um novo amanhã, né? Para cada manhã tem um amanhã. E de amanhã em amanhã, a gente vai ficando para o amanhã, o que alguns costumam dizer, os americanos costumam dizer dos latinos, né? O manana thinking.
É o pensamento do amanhã. Sempre vai fazer amanhã. Nunca faz o que tem que fazer na hora, está sempre atrasado, sempre vai fazer amanhã. E a gente empurra para amanhã as coisas mais importantes da vida. Para este povo, eles cederam aos obstáculos que surgiram para seguir a construção do templo. E o que rolou ali na vida deles? Cada um foi cuidar da sua vida. Abandonar a vida espiritual, abandonar a casa de Deus e vou cuidar da minha vida, não é? Cuidar dos seus interesses, da sua família, dos seus negócios. Eu vou cuidar de mim. Eu não tenho que ficar me preocupando mais com as coisas de Deus. Esquece a igreja, esquece a obra, esquece a vida espiritual, esquece a presença de Deus. Vai cuidar da sua vida, cuidar do seu trabalho, cuida do seu dinheiro, né? Cuida do seu lazer, vai para a praia, vai para a chácara, vai fazer o que você quer. E assim o povo seguiu. Só que quando você pega o livro de Ageu, você pode colocar aí no Ageu 1, nos versos 5 a 7, está escrito assim: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha que palavra tremenda que Deus dá. Deus não nos deixa ficar no vazio. Às vezes a gente se engana, segue um caminho de engano, cai na história do ainda não, e o ainda assim se volta totalmente para os nossos interesses, para a nossa vida pessoal, secular, para o nosso dia a dia, e a gente esquece completamente das coisas de Deus, e esquece que existe esse chamado na vida desse povo para construir o templo, e na tua vida, para edificar o templo. Quem é o templo? Quem é o templo hoje aqui? Bota a mão no peito. O templo, a habitação, casa de Deus, sou eu. Aleluia. Você é a casa de Deus. Você tem que ser edificado para a habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo tem que habitar em nós. E nós precisamos ser edificados para essa habitação. Senão o Espírito Santo não faz nada. O Espírito Santo fica envelhecendo. Literalmente envelhecendo dentro do nosso coração. Inativo, inoperante, improdutivo, sem utilidade, inútil. Por quê? Porque não há interesse em edificação no nosso coração, nas nossas vidas. A gente começa a largar, só pensa nas coisas desse mundo, deste tempo, nossos interesses, nosso lazer, nossos problemas. Vamos cuidar de nós mesmos. E foi isso que o povo de lá fez. Só que Deus vira para eles e fala: olha aonde os seus caminhos levaram vocês. Comem, mas não se fartam. Plantam muito e colhem pouco. Bebem, mas não se satisfazem. Olha o destino do homem, a mulher de Deus, que abandonam o seu chamado, que ficam gelados, que ficam frios, às vezes dentro da igreja, frequentemente, ou muito mais frequentemente fora da igreja. A vida e o coração se tornam cheios de insatisfação, insatisfação, insatisfação e insatisfação. Nada mais nos satisfaz, nos enche, nos completa. O salário nunca vai ser suficiente. Fala para o irmão do lado: o salário nunca será suficiente. Os resultados nunca são bons e satisfatórios. Plantamos muito, mas a colheita é pequena. Nós entramos numa vida frustrante, sem resultados, uma vida sem propósitos. Tem até um livro, Uma Vida com Propósito, né? Essa é uma vida sem propósitos, né? Não há propósito nessa vida. E Deus chama o povo, como chama nós hoje. Será que esta vida que estamos vivendo está sendo aquela
que o Senhor projetou para nós? Será que esse é o chamado que eu estou vivendo, né? O senhor que não veio ao culto hoje está talvez aí, se foi um pouco mais zeloso, ouvindo assistindo pelo canal YouTube. Será que esta é a vida que Deus está atraindo para você, está te chamando para viver, né? Olha a sequência dessa história. Eu vou falar um pouco sobre a experiência de Jeremias. O profeta Jeremias, ele teve muitas adversidades no seu chamado, né? Jeremias era um problema sério. Amanhã, quem pegar o café com o maná de amanhã, vai ver um pouquinho sobre Jeremias. Mas Jeremias pregava, olha, coisa está preta, o bicho vai pegar. Deus não está nada satisfeito com a gente, né? A história aqui vai esquentar, né? E aí entrava um outro profeta depois dele e falava: o Senhor te abençoe, está tudo uma bênção, Deus está na paz, né? O Senhor está satisfeito conosco, os nossos inimigos serão destruídos, nós vamos avançar, vamos crescer, vai ser tudo maravilhoso. Aí todo mundo ficava, que estranho. Entrou um, falou isso, outro falou aquilo, aí vinha o terceiro, falava, está tudo na bênção, glória a Deus, né? Então o Senhor está satisfeito. Aí vinha o quarto, Deus abençoe e tal, né? Para que igreja você iria? A do pastor Jeremias ou a dos outros pastores? Nós sempre queremos ouvir palavras agradáveis, palavras doces. Às vezes nós procuramos igrejas que... outro dia alguém falou para mim, porque preciso de uma palavra assim que me levante. Amém. Mas outro dia eu vi um apóstolo pregando, falando assim, a palavra de Deus, se é para te avivar, ela não pode te levantar. Ela tem que te derrubar. Como derrubar, pastor? Derrubar. Você tem que sair do culto incomodado. Se você entrou sem vergonha no culto, você tem que sair com vergonha. Você tem que sair com um poder de transformação na tua vida. Então tem que derrubar. Tem que chegar lá e falar, não, está errado, eu estou fazendo isso errado em casa, eu estou fazendo isso errado no meu trabalho, eu estou errado na minha postura, eu estou errado na minha ética, eu estou errado na minha moralidade, eu estou errado no meu tratamento com as pessoas, eu estou errado nas minhas prioridades, eu tenho que mudar. Amém? Às vezes a pessoa sai levantada, ouviu aquela palavra, levantou, mas ele levantou para fazer as mesmas coisas que estava fazendo antes. Não mudou nada, não adianta nada, irmãos. E Jeremias tinha esse problema, ele ia lá e falava, mas a verdade era que Deus estava zangado, e Deus queria mudança. E como não houve mudança, houve o exílio da Babilônia. Era um tempo de disciplina. Mas Jeremias, o que eles fizeram com ele? O líder lá dos profetas do tempo falou, dá um couro nesse moleque aí. Ele era novinho assim, falador, dá um couro nele, espanca ele, bota na prisão. E aí tinha jantar, né? Reunião da mocidade, tal, nova tribo, vamos lá, jantar, aquele negócio, chama o pastor Bruno, chama o pastor Jeremias, nem pensar. Pastor Jeremias não, vai acabar com a nossa festa aqui, né? Chama o pastor Jeremias para a reunião de oração. Deus-me livre, o diabo nos livre, o diabo que o leve, né? O diabo. Jeremias não. Vamos fazer um jantar aqui, vamos chamar os sacerdotes lá para casa e tal. Não, Jeremias não. Então Jeremias começou a ficar isolado. Veja, Jeremias se decepcionou com seus líderes, com seus amigos, se decepcionou com o povo que habitava lá, se decepcionou com suas ovelhas, com seus seguidores, ele se decepcionou com todo mundo. Jeremias foi isolado. E Jeremias se encantou com o ainda não. Ele entrou na conversa do ainda não. Ficou exausto, cansado, envergonhado, brigou com Deus e seguiu a história do ainda não. Chega para mim. Não vou pregar mais nada, não falo mais nada, só arrumei inimigo com essa história aqui, vou ficar na minha, né? Quem sabe meus líderes me chamam de novo, quem sabe eu volto a ser convidado para algum jantar, quem sabe param de desviar a cara de mim na rua,
quem sabe param de me ofender, de me insultar, né? Jeremias cedeu ao ainda não. Mas Jeremias, por outro lado, ele veio e diz assim, tem um versículo que fala assim, olha, eu desisti de tudo e me voltei contra Deus, mas havia um fogo ardente dentro do meu coração. Eu vou repetir, havia um fogo ardente dentro do meu coração. Este fogo começou a arder. E esse fogo começou a crescer. E essa ardência foi crescendo cada vez mais. Até o ponto que eu não pude suportar. E aí ele volta para o ministério. Ele não aguentou o fogo ardente dentro do coração dele. Eu quero te dizer, homem e mulher de Deus, quando você cede ao ainda não, você se afasta do Senhor, se afasta do reino, se afasta da obra, se esquece que a prioridade da tua vida é o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, né? Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós nos esquecemos das nossas prioridades, e o Espírito de Deus fica ardendo dentro de nós, e chamando, vem. Cada um aqui que já passou por uma experiência de conversão sabe o que é isso. Você está lá na sua vida, você não quer nada com Deus, você não está nem muito ligado nessa história, e de repente começa um vazio a te incomodar, começa uma ardência no coração a te chamar para perto de Deus, busca Deus, faz alguma coisa, sai dessa atitude, muda de posição, e a gente começa a sentir isso até o momento que você tem um encontro verdadeiro, a palavra fica clara ao teu coração, e você tem um encontro com o Senhor. Na sequência da vida espiritual, isso continua. Quando o homem de Deus abre mão do seu chamado, quando ele esfria, no momento em que ele esfria, no momento em que ele opta por estar longe do Senhor, primeiro a coisa que acontece é o quê? Ele sufoca e apaga todas as coisas do Espírito. Tudo fica sufocado, fica lá, né? Mas os dias vão passando, repita comigo, os dias vão passando. As semanas vão passando, os meses vão passando, às vezes os anos vão passando, e aquilo dentro de nós que está sufocado, ele começa a aflorar cada vez com mais força, te chamando, te chamando, te chamando de volta, te chamando para a vida, te chamando para um concerto, te chamando. Às vezes a pessoa largou, voltou para as drogas, largou, entrou numa vida sexual completamente fora da vontade de Deus, largou, entrou numa vida de balada, de noite, largou, entrou numa vida de ostracismo, às vezes de violência, de mágoas. E a gente vai vivendo essa vida até o momento que esse fogo ardente dentro de nós vai incomodando, incomodando, incomodando. Deus não te deixa em paz. A insatisfação, como lemos no texto de Ageu, começa a incomodar cada vez mais. O salário não satisfaz, os relacionamentos não satisfazem, as amizades não satisfazem, as drogas não satisfazem, a sexualidade não satisfaz. Chega uma hora que nada mais satisfaz, porque quem conhece a verdadeira vida e se afasta dela, nada vai mais encher o teu coração. E aquela sensação de vazio, a sensação de frustração, a sensação de impotência, a sensação de falta de gosto, falta de prazer, falta de verdadeira vida, ela vai incomodando, incomodando, incomodando. E o Filho de Deus que está dentro de nós, ele começa a explodir para fora. E ele volta à presença de Deus. Fala para o irmão do lado, é assim que as coisas acontecem. Em Ageu 2, de 4 a 5, está escrito assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês
quando vocês saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Trazendo esta frase para o Novo Testamento: coragem, pastores, bispos, coragem, líderes na obra de Deus, coragem, diáconos, aspirantes, coragem, todo o povo de Deus, porque eu estou com vocês, declara o Senhor. Eu estou com vocês. Repita comigo: o Senhor está comigo. Eu não tenho nenhum receio de dizer para qualquer pessoa aqui: o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Ah, você está com dúvida, eu estou com receios. A vida é cheia às vezes de temores por dentro e lutas por fora, né? A vida às vezes é cheia destas coisas, mas entenda, o Senhor está contigo, não tenham medo, o Senhor está contigo. Esta é a aliança que fiz com vocês em Jesus Cristo, porém meu Espírito, aqui para Ageu ele falou, meu Espírito está entre vocês. Na aliança com Jesus, não é a aliança que da saída do Egito, a aliança em Jesus nos diz o seguinte: porém o meu Espírito dentro de vocês. Bota a mão no coração, o Espírito de Deus está dentro, aleluia. Por isso que faz arder, por isso que ele incomoda, por isso que ele fica lá te chamando de volta, por isso que ele fica lá, ele fala: eu não posso ficar inativo dentro de você, eu não posso deixar de gerar fruto na tua vida, eu fui colocado no seu coração para te trazer Deus, para trazer divindade à sua existência, para trazer presença do Deus vivo, para trazer vida em abundância. E a gente fica naquele coração resistente, vazio, insatisfeito, e o Espírito de Deus clamando: vem, vem, deixa eu fluir, vamos voltar. Para de escutar o ainda não, para de achar que não está na hora, mergulha de cabeça no reino de Deus, mergulha de cabeça no teu chamado, mergulha de cabeça em confiança absoluta no Deus vivo, poderoso, Senhor dos exércitos. Porém meu Espírito dentro de vocês, e vocês serão minha habitação para todo sempre. Você é a habitação do Senhor. Não abra mão do teu chamado, não abra mão dos propósitos de Deus para a tua vida, não abra mão da tua família. Não se acomode com um crente fora do Evangelho na tua casa. Não aceite isso, amém? Não aceite. Às vezes você pode, puxa, mas eu nasci no Evangelho, mas eu não tô na presença de Deus. A gente vê cada filho de crente falar cada absurdo por aí, nasceu no Evangelho, conhece, os pais estão firmes e os filhos falando absurdos do lado de fora. Não se acomode, amém? Não abra mão. Não dá ouvido para essa história do ainda não. Não interessa o que ainda não fala, me interessa o que a palavra de Deus fala. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo isso na vida dos meus pais, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida do meu marido. Eu profetizo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja, por mais que um coração possa estar obstruído, obcecado por um universo sombrio, insatisfeito e frustrante, há uma chama de Deus naquele coração, amém? Há uma chama de Deus e ela age no coração dele, da mesma forma que essas passagens que nós vemos aqui de Ageu, dizendo: olha, o salário não está bom, né? Não é suficiente. Você ganha, parece que cai num saco furado. Você bebe, mas continua com sede. Você come, mas continua com fome. Você planta, mas parece que a colheita é pequena. Por quê? Porque a vida sem Deus é uma vida de insatisfação. Insatisfação crescente. E aí o Senhor chama eles de volta. Olha os caminhos que vocês escolheram que te levaram. Vem para a minha presença. Edifica esta casa. Bota a mão no peito. Edifica esta casa espiritual para a habitação de Deus em você. Amém? Edifica, constrói.
Como é que se constrói uma vida espiritual? Busque o Senhor. Seja frequente nos cultos. Ore todos os dias. Entra na presença de Deus, clama, ora, lê a palavra. São coisas simples, estão ao teu alcance. Amém? Estão ao teu alcance. O reino de Deus não está escondido em algum lugar que não se pode achar, não. Ele está aí ao teu alcance, no alcance das tuas mãos, no teu coração, na tua boca, nos teus pensamentos. O reino de Deus está ao teu alcance. Edifica a casa espiritual que Deus fez da sua vida. Templo do Espírito Santo. Levanta a mão direita e fala assim: eu sou templo do Espírito de Deus. Eu sou casa de habitação do Deus vivo. Aleluia! Esta é a aliança que eu fiz com vocês. Porei meu Espírito dentro de vocês. Vocês serão minha habitação para todo sempre. Agora, antes de encerrarmos o culto, eu queria ministrar na sua vida apenas uma coisa: o espírito de ainda não, fora da minha vida, em nome de Jesus. Amém? O espírito de ainda não, que sempre diz que não está na hora, não levanta, é exatamente o que estava lá com Jeremias para resistir, o fogo que estava no coração dele crescendo. O espírito de ainda não é o que fez com que o povo olhasse só para as suas vidas pessoais, suas casas, suas coisas, mas não priorizar o reino. O espírito de ainda não tem que sair fora das nossas vidas, para o nosso coração arder para o reino, arder para as coisas de Deus, arder para a obra de Deus, arder para que Deus te use. Não importa em que situação você esteja, Deus vai usar um coração ardente, zeloso pela sua presença, pela sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Músicos, estão aí achando que eu vou chamar vocês às 8h30? Culto de quarta-feira termina agora às 9h30. Esse último terminou pontualmente às 9h30. A turma ficou, não sei se está certo esse negócio de acabar às 9h30, porque começou certinho às 8h em ponto. 9h30 acabou. Mas era 10h15, tinha gente aqui batendo papo, porque não sei, porque blá, 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 blá. Não, foi bom, pastor, o culto começar no horário, termina mais cedo, e a gente fica conversando até tarde aqui, né? 10 e pouco eu cheguei em casa. Eu deixei gente aqui. Antes de ministrar, feche teus olhos, se coloque na presença do Senhor. Estabelece no teu coração e diante do Senhor a prioridade que você quer dar para o reino. Amém? A prioridade. A prioridade. Fala para o Senhor: Pai, eu quero... Senhor Jesus, eu quero ceder a este fogo que me chama por dentro. Eu quero dar fim a essa insatisfação forte, presente e frustrante que muitas vezes tem enchido a minha vida. Eu quero dar fim a essa mentalidade sempre preocupada com as minhas coisas, com os meus problemas, que nunca consegue descansar no Senhor, mesmo que saiba que quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Porque Deus cuida muito bem da sua casa, e se eu sou casa de Deus, Ele vai cuidar muito bem da minha vida. Assuma um propósito com o Senhor nessa noite. Propósito de mudança, propósito de zelo, propósito que você possa dizer:
Eu entrei aqui de um jeito nessa noite, vou sair de outro. Eu não quero sair com a mesma mentalidade, com o mesmo coração, com as mesmas prioridades. Eu quero sair daqui renovado nas minhas perspectivas, renovado no fogo ardente que arde no meu coração. Eu quero te pedir exatamente nessa hora que nós vamos cantar uma música para inspirar esse teu momento. Você não precisa nem passar esse tempo cantando esta música, passa esse tempo falando com o Senhor. Mas durante esse tempo eu convido a toda a igreja que possa ter um ato simples de fé e um ato profético diante de Deus a respeito da tua vida. De você sair do teu lugar, vir aqui na frente e falar: Senhor, eu mudei a minha atitude e a minha posição. Diante da tua presença eu assumo esta decisão na minha vida, em nome de Jesus. E eu venho aqui até o teu altar para receber a unção e a capacitação para seguir neste propósito que o Senhor está me chamando. Restauração de vida espiritual, restauração de família, restauração de relacionamentos, posicionamento às vezes com familiares, posicionamento diante da vida e de alguma situação de trabalho, alguma situação profissional, posicionamentos diante do Senhor. Senhor, eu priorizo o teu reino, e esse meu problema aqui eu entrego aos teus cuidados, Pai, descanso nele, porque a minha prioridade agora é a tua casa, a minha prioridade é a edificação da tua presença aqui dentro de mim, que sou o templo da tua habitação. Enquanto cantamos, eu peço à igreja que cada um venha no tempo que quiser, mas saia do teu lugar, vem aqui, assuma esse compromisso, essa posição diante do Senhor, e volta para o seu lugar, que em poucos minutos estaremos encerrando esse culto. Mas faça desse final de reunião um momento especial na tua vida com Deus. Faça isso em nome de Jesus. Não dê ouvidos ao ainda não. Não dê ouvidos às palavras, ao desestímulo, às adversidades e às propostas alternativas do ainda não. Faça aquilo que Deus está propondo no teu coração, em nome de Jesus. Conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Pai querido, que a Tua palavra, Pai, seja selada nos corações, que a semente não seja roubada em hipótese alguma, em nome do Senhor Jesus, e que possa produzir frutos, Pai. Todos aqueles que assumiram posições contigo, todos aqueles que decidiram dar vazão ao fogo que arde lá no íntimo e dar fim a esse universo de insatisfação e de frustração, para que a Tua presença cresça dentro de cada um de nós. Todos aqueles que disseram não ao ainda não e se levantaram para reconstruir seus lares, para reconstruir sua vida espiritual, para reconstruir o seu chamado, para reconstruir o seu casamento, para reconstruir os filhos, para reconstruir uma vida profissional e financeira, e principalmente, Senhor, para reconstruir a sua presença viva dentro de si. Que sejam cheios do Teu Espírito, Senhor. Unge, Pai, para que haja bom resultado e bom fruto desta decisão, deste propósito assumido na Tua presença diante do Teu altar, Pai. Eu te peço, enche cada coração em nome de Jesus. Dá uma semana abençoada, Pai, uma semana de vitórias. Tira, Senhor, às vezes da preguiça, ou de doenças, ou de outros compromissos e prioridades, aqueles que por alguma razão não estiveram aqui hoje, que sejam também guardados e levantados, Senhor, com sede pela Tua presença. Você que está aí no seu lugar, repita comigo: Espírito de ainda não, que tenta atuar na minha mente, no meu coração e na minha vida, eu te ordeno, agora sai da minha vida para sempre, em nome de Jesus. Sai da minha vida, dos meus pensamentos, da minha família, dos meus negócios e do meu chamado, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Pode dizer glória a Deus.
Deus te abençoe. Abrace pessoas, a cantina está aberta. Aproveita que está cedo, tem um tempo aí de comunhão. Uma semana abençoada para você.